Olá, meu nome é Alfredo e este é o sexto vídeo da série sobre lógica de predicados. Veremos, como uma continuação do vídeo anterior, a semântica para as constantes e as funções. Fazemos em 3 etapas a definição da semântica de primeira ordem e esta é uma etapa fundamental. Vamos começar? Falaremos sobre as funções e constantes em um modelo de primeira ordem. Para isso, vamos usar o exemplo que montamos no vídeo anterior. E esse exemplo ele é composto de 3 objetos, um vermelho e 2 azuis, e uma relação apontada por setas, por essas setas brancas que conectam dois objetos. Damos a cada um desses objetos um nome apropriado dentro do nosso modelo. No caso, o primeiro objeto, o objeto vermelho, em cima, é A1, o da direita A2, o da esquerda A3, e o nome da relação é R. Nesse caso, esses são nomes para os objetos, mas são nomes dentro do modelo. Eles não fazem parte da estrutura de primeira ordem, da linguagem que estamos usando para descrever esse modelo. Esse é um nome para nos referirmos quando estivermos falando da estrutura, e não propriamente um nome dentro da nossa linguagem. Para falarmos de nomes na linguagem de primeira ordem, precisamos usar constantes. Então, se C é uma constante na nossa linguagem L e M é o modelo, esse modelo que nós descrevemos, então a constante C ela vai ter uma interpretação dentro desse modelo, que representamos por C com o símbolo do modelo em cima dele. Isso é a interpretação da constante C no modelo M. E nesse caso, nós temos que atribuir um objeto do domínio M ao objeto apontado pela constante C. Nesse caso, nós temos um domínio que pode ser descrito por D, e ele é composto dos objetos A1, A2 e A3, e vamos escolher dentro do modelo quem é a interpretação da nossa constante. No caso, por exemplo, interpretamos a constante C com o objeto A2, ou, falando de outro modo, o objeto azul à direita na nossa representação. Vamos agora estudar a relação de satisfação para um modelo que apresenta interpretação para constantes. Nesse caso, para estudarmos a relação de satisfação, precisamos falar da função de atribuição, que associa um objeto do nosso domínio a cada variável da nossa linguagem. Nesse caso, nós podemos falar da relação de satisfação entre um modelo e uma atribuição e uma fórmula da nossa linguagem de primeira ordem. No caso, se tomamos uma fórmula como V de x2, que pretende informar que o objeto dado pela variável x2 é vermelho, ele vai valer, de acordo com a definição que exploramos no vídeo anterior, que a interpretação contém o objeto dado pela atribuição S para a variável x2. O que significa isso? Quando usamos a função de atribuição S aplicada à variável x2, ela vai nos dar um objeto que forma uma sequência unária que está dentro da interpretação do predicado vermelho no modelo. O que significa isso? Significa que essa fórmula será válida exatamente quando S é de tal modo que a atribuição liga a variável x2 ao objeto A1, que é o único objeto vermelho que nós temos no nosso modelo. E mais do que isso, agora nós podemos entender o que ganhamos se fazemos a mesma coisa ou algo similar com uma constante. Nós não precisamos mais, em uma situação similar, falar das funções de atribuição. Veja por quê. Se nós temos uma constante que tem interpretação em A1, ela é uma constante que aponta para A1, então nós não precisamos falar sobre as atribuições do objeto que estamos falando, que é vermelho. Veja, se dizemos que M com atribuição S satisfaz o predicado V para a constante C, isso vai sempre ser verdadeiro
independente da atribuição, porque as constantes não variam de acordo com as atribuições. A constante, ela é constante, ela aponta sempre para o mesmo objeto. E nesse caso, como não precisamos falar da função de atribuição, ou vale para qualquer atribuição, nós podemos omitir o objeto S, né, a atribuição S, na nossa notação. Nós podemos dizer diretamente que o modelo satisfaz a fórmula V de C. Não tem variáveis livres. Então lembra do vídeo anterior que nós falamos das variáveis livres e nesse caso se trata de uma sentença e são exatamente as sentenças que não dependem das atribuições para se determinar o seu valor de verdade. Vamos estudar agora a relação de satisfação para as funções. E nesse caso, vamos ter uma definição, um modo de operar semelhante ao das constantes, porém um pouco mais sofisticado. Vejamos o que acontece para o caso de uma função f unária. Lembra, uma função unária é uma função como estamos acostumados no ensino médio, que víamos coisas como f de x igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x mais 1, e assim por diante. No caso, a função em uma linguagem de primeira ordem é uma função do domínio do modelo no domínio do modelo. Isso quer dizer que todos os objetos do nosso domínio têm que ter uma imagem, tem que poder ser aplicado à função. E vamos começar estudando isso a partir da representação gráfica. Então, escrevemos uma função, como a função f, aqui dentro do nosso modelo, como vocês podem ver aqui em amarelo. No caso, a função f, quando aplicada ao objeto A2, resulta no objeto A3. Quando aplicada ao objeto A3, resulta no objeto A1. E o objeto A1 é imagem de si mesmo, ou seja, ao aplicar a função f em A1, obtemos o próprio A1. Como que vamos representar isso na teoria de conjuntos ou na interpretação? Vamos representar a partir de pares ordenados. Então, a interpretação da função que acabamos de descrever de modo intuitivo aqui na figura vai ser representada pelo conjunto de pares ordenados, como vemos aqui. Vai ser o conjunto de pares ordenados, de 3 pares ordenados. O primeiro deles é o A1, A1, ou seja, atribuímos A1 ao objeto A1. Depois temos que o resultado de A2 é A3, o resultado de A3 é A2. Esse é o último par ordenado. Agora, estudamos a relação de satisfação para uma fórmula que faça uso de funções. Vejamos o seguinte exemplo. Digamos que queremos saber se o modelo M com a atribuição S satisfaz a fórmula que diz que x1 se relaciona com a relação R com o objeto dado pelo f de x1. Nesse caso, nós precisamos determinar quem é essa atribuição que nós estamos falando. Então vamos dizer que x1, pela atribuição S, é o objeto A1. E nesse caso, vamos usar a definição do que significa ser relacionado na interpretação. Lembra, para que digamos que dois objetos estão relacionados, eles têm que formar um par ordenado que está dentro da interpretação. Então, nós vamos dizer que M satisfaz R de x1, f de x1 na atribuição S, se somente se, quando interpretamos esses objetos, no caso o x1 e o f de x1, eles vão resultar em um par ordenado que está dentro de Rm, como nós escrevemos aqui. Então, ao atribuir x1 por S e usar a interpretação de f com o objeto S de x, vamos obter um par ordenado que está dentro de R, da interpretação de R. E nesse caso, para entendermos melhor o que está acontecendo aqui, vamos ver exatamente o que isso está dizendo. Note que o objeto na interpretação dado pela variável x1 é precisamente o objeto A1. E a nossa função, nosso segundo objeto seria f de x1. Então, primeiro nós temos que saber
quem é o x1. No caso, ele, pela interpretação, ele vai ser A1, exatamente A1. E agora, como estamos falando de f dentro desse modelo, nós temos que usar a função como interpretada no modelo. E nesse caso, nós sabemos quem é essa função interpretada. É a fm, que é o que escrevemos aqui em cima. Então, isso vai acontecer, esse par ordenado estará dentro da interpretação se esse resultado, o resultado de f por m, dá um par ordenado que está dentro da interpretação. Então, no caso, nós temos que fm de A1 resulta em A1, como nós vemos aqui em cima. A função f, ela atribui o próprio A1 ao A1. E, portanto, em última análise, o que queremos saber é se o par A1 está dentro da interpretação da nossa relação. Mas observe que nossa relação não contém esse par, porque os únicos pares que estão na nossa relação são os pares A1A2, A2A3 e A3A1, que são os pares de objetos relacionados pelas setas dadas na figura. Então, nós sabemos que essa última afirmação ela é falsa e, portanto, a relação de satisfação que nós queríamos saber, ela é falsa. Essa é a resposta. Esse modelo, com essa atribuição, não satisfaz a fórmula que diz que x1 se relaciona com f de x1. Caso a atribuição fosse, por exemplo, A3, note que nós teríamos como par ordenado A3 e f de A3, no caso, fm, né? A interpretação da função em A3. E observe que a interpretação de f, ela dá A1 quando usamos A3. Então, o par resultante, no final das contas, seria A3, A1. E olhe, observe que A3 se relaciona de fato com A1. Então, se a atribuição fosse outra, se a atribuição fosse A3, a sentença seria verdadeira. Mas, sendo a atribuição A1, a sentença é falsa. Vamos observar isso agora em mais detalhes. Vamos começar a fazer isso de um modo um pouco mais intuitivo. Vejamos o que está acontecendo na avaliação da função que diz x1 se relaciona com f de x1. Quando nós temos que S atribui a A1, então nossa avaliação ela vai funcionar de modo intuitivo como M satisfaz que R se aplica a A1 e F de A1. E nesse caso, nós sabemos que o resultado de F de A1 ele é exatamente A1. Então, o que queremos saber é se M satisfaz que A1 se relaciona com A1. Esse modo de pensar, ele é talvez um pouco mais intuitivo e mais simples, porém ele não é o modo mais formal, mais passo a passo de você escrever isso. Mas é muito importante também usar modos intuitivos para não se enrolar com um monte de notações formais. Então, se queremos saber se M com a atribuição S satisfaz essa relação, o que estamos querendo saber, no fundo, é se M satisfaz que A1 se relaciona com A1. E isso é falso, basta observar o que está acontecendo no desenho. Agora, se dizemos que x1 atribui a A2, o que queremos saber é se A2 se relaciona com f de A2. E quem é f de A2? Olhamos para a figura e nós sabemos quem é isso. f de A2 é exatamente A3. Agora, o que precisamos perguntar é se A2 se relaciona com A3. Porém, isso é falso. Por quê? Porque o que acontece é a direção contrária. A3 se relaciona com A2. Mas, se nós temos que a atribuição de x1 é A3, então a avaliação vai ser do caso que o modelo satisfaz que A3 se relaciona com f de A3. E quem é f de A3? f de A3 é A1. E isso é verdadeiro. Basta observar que a relação R forma no desenho uma seta entre o ponto A3 e o ponto A1. E nesse caso, observe, nós verificamos cada uma das possíveis atribuições. E nós verificamos que a fórmula ela é falsa
para a atribuição A1, ela é falsa para a atribuição A2 e ela é verdadeira para a atribuição A3. Então, nós podemos dizer, de modo abstrato, de modo mais genérico, que M com atribuição S satisfaz a fórmula R de x1, f de x1, somente quando a interpretação de x1 ela é precisamente dada pelo objeto A3. Continuamos agora com a avaliação de uma fórmula que faz uso de funções. Vejamos o seguinte caso. Queremos saber se é vermelho o objeto que é o resultado de f da variável x2. Então, para saber isso, nós precisamos saber quem é o objeto dado por S, pela atribuição S para a variável x2. Então, nós vamos estudar essa fórmula a partir de cada uma das atribuições possíveis. Então, vamos começar dizendo que a variável x2 atribui ao objeto A1. Observe que, nesse caso, quando interpretamos o que está acontecendo, o que nós temos é saber se M valida que f de A1 é, dentro dessa interpretação, vermelho. Mas lembra, f aplicado a 1 nessa interpretação resulta no próprio A1, porque f de A1 é A1. Então, f de A1 é A1, e aplicando isso de novo, vamos ter A1. Então, f de A1 é A1, e aplicando de novo, temos A1. Então, no fundo, o que queremos saber é se A1 é ou não vermelho. E nesse caso, nós temos sim uma resposta afirmativa. Nós sabemos que A1 é vermelho, e ele é especialmente, ou mais especialmente, o único objeto vermelho. Agora, vamos observar outra interpretação. Digamos que o objeto dado pela interpretação de x2 é A2. E nesse caso, queremos saber se é vermelho o objeto f de A2. E aqui olhamos novamente para a figura. Observe que f de A2 é A3, é dado por A3. E, ao aplicar a função agora a A3, vamos obter exatamente o objeto A1. Então, a avaliação que nós queremos fazer é exatamente a mesma. Queremos saber se A1, o objeto A1, é ou não vermelho. E isso é o caso, isso é verdadeiro nesse modelo. Se, por fim, a variável x2 é atribuída a A3, então nossa interpretação vai ser da fórmula é vermelho que f de A3. O objeto f de A3 é vermelho. É isso que nós queremos saber. E f de A3, observe que resulta em A1. Então, f de A3 é A1. E, aplicando novamente a função, nós vamos ter A1. E, portanto, também vai ser verdadeiro. Ora, o que nós estamos dizendo é que, independente da atribuição, essa fórmula é verdadeira. E isso é algo importante. É isso que está acontecendo nesse caso e por causa, em especial, do uso duplicado dessa função. Ao aplicar duas vezes a função f, independente de onde eu comece, eu acabo em A1. E A1 é um objeto vermelho. E, portanto, vamos dizer que M, com qualquer que seja a atribuição, satisfaz essa fórmula, ou seja, que diz que f de alguma coisa é vermelho. E esse tipo de situação é muito importante e vai ser o objeto de estudo, ou um dos objetos de estudo, do próximo vídeo, que seria aquilo que é dado pela quantificação universal. Veja, o x2 pode assumir qualquer que seja o valor, e por isso vamos dizer que vale a quantificação universal para x2. Mas por enquanto, deixemos isso para o nosso próximo vídeo e vejamos alguns exemplos de funções usadas em uma teoria matemática. Esses exemplos eles podem ser funções unárias, binárias, ternárias e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos de uma teoria que todos nós aqui devemos estar familiarizados. É um assunto do ensino fundamental ou ensino médio e é muito importante, que é a aritmética.
A aritmética ela possui ao menos uma função unária importante, que é a ideia de sucessor, o próximo número. Nesse caso, nós teríamos, dentro do modelo da aritmética, uma função que vai transportar do objeto 0 para o 1, do 1 para o 2 e assim por diante. Relações binárias, ou melhor, funções binárias, nós temos como exemplo a soma ou o produto. Veja, a soma é uma função no sentido de que ela atribui um terceiro objeto a dois objetos fixados. Então, a função soma, aplicada ao objeto 2 e 3, resulta em 5. O produto, da mesma forma, é uma função binária que atribui um terceiro objeto a dois objetos dados. Nesse caso, se nós temos 2 e 3, temos como resultado dessa função que se aplica a dois números, então seria uma seta que sai de dois números e resulta em um terceiro, e nesse caso nós teríamos 6. E, por exemplo, outra função, um pouco menos trivial, seria a função de MDC, a função de maior divisor comum. O maior divisor comum é o maior número que divide dois números naturais. E nesse caso, se nós temos MDC de 12 e 8, nós temos como resultado o 4. O 4 é o maior número que divide 12 e 8. E isso também é uma função. E nós podemos ter funções ternárias também. Nós podemos ter o próprio MDC aplicado a 3 objetos. E no caso nós teríamos que MDC de 12, 18 e 9 é o 3. O 3 é o maior número que divide os três objetos, os três números. E nós temos também o MMC, que é o menor múltiplo comum, o menor número que é múltiplo de cada um dos objetos. Isso pode ser dado tanto para 2 objetos, como 3 objetos, como 4 objetos, e assim por diante. E, no caso, um exemplo, nós temos que o menor múltiplo comum de 2, 3 e 4 é o 12. Veja, as funções e as constantes, elas têm um papel muito importante na descrição de diversas teorias matemáticas e também na linguagem comum. Os nomes são, por exemplo, coisas que atribuímos nomes, né? As constantes são aquilo que nós atribuímos nomes, e podemos pensar a função como modos de obter outros objetos a partir de alguma descrição, como a roda direita de um carro ou o terceiro planeta mais distante do Sol, no sistema solar, e assim por diante. Nós temos vários modos de operar com funções em uma linguagem de primeira ordem. Na matemática, isso é crucial. No próximo vídeo, nós vamos fechar com a análise dos quantificadores para a semântica de primeira ordem. Em seguida, nós vamos juntar tudo isso em uma definição um pouco mais formal e sistemática de todos esses ingredientes juntos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.